Bom dia a todos, obrigado pela presença aí nesse evento. Hoje nós iremos falar das boas práticas de manejo para a redução da CBT e o atendimento às INs 76 e 77. Nós teremos hoje duas apresentações, sendo uma do colega Cláudio Versiani, outra apresentação do colega Marcelo Tênio, com a participação do Armando Carvalho, gestor dos campos experimentais da Embrapa Gado de Leite, que irá colaborar nas perguntas referentes ao manejo de ordenha. O Dr. Cláudio Versiani é graduado em Medicina Veterinária pela UFMG, obteve o mestrado e o doutorado também por essa instituição, trabalhou em empresa de ordenhadeira, tanto na área técnica como comercial. Posteriormente, ingressou na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Distrito Federal, onde atuou na área de inspeção de produtos de origem animal. Ele ingressou na Embrapa em 2012 e apoia pesquisas na área de qualidade do leite, pecuária de precisão, e tem desenvolvido também trabalhos de ensino à distância na empresa. O Dr. Marcelo Tênio é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É especializado em didática e metodologia do ensino, mestre e doutor em ciências biológicas pela Unesp de Rio Claro. Trabalha na área de gestão ambiental, qualidade de águas naturais, saneamento rural e efluentes na produção leiteira. É pesquisador da Embrapa Gado de Leite, coordena projetos de pesquisa na área de monitoramento da qualidade de águas e recursos hídricos, bioprospecção de micro-organismos celulolíticos de efluentes na bovinocultura leiteira, gerenciamento de resíduos biológicos de laboratório e produção de energia elétrica a partir de biogás, produzido por dejetos de bovinos. É professor e orientador do curso de mestrado em Ciência da Tecnologia do Leite, uma parceria entre a UFJF, Embrapa Gado de Leite e Instituto e Laticínio Cândido Toches. E o Armando é formado em técnica agropecuária, graduado em Direito, tem um curso em Lato Sensu em Nutrição Animal pela Exalc, foi coordenador do curso de ordenador da Embrapa Gado de Leite entre os anos 2000 e 2018. Atualmente é supervisor dos 2 campos experimentais da Embrapa Gado de Leite. Primeiramente, nós teremos uma apresentação do Dr. Cláudio Paiva, em seguida, uma apresentação do Dr. Marcelo Tênio, e logo em seguida nós abrimos para as perguntas. Eu ressalto que vocês têm aí um link e tem em tela um QR Code para um sorteio que vai ocorrer para um evento, né, que a Milk Point está organizando, Feras da Qualidade do Leite, que ocorrerá dia 28, 29 e 30 desse mês, com várias palestras e um evento online, né, e com a participação de muitas autoridades, professores, pesquisadores, abrangendo diversos temas. Então, vocês podem concorrer a alguns ingressos, cupons para esse evento. Bem, eu passo a palavra, então, para o Dr. Cláudio, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Obrigado, Alessandro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Armando. É um prazer estar aqui novamente para a gente, nesse bate-papo, nessa conversa. Eu vou começar aqui a minha apresentação, eu vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Acredito que ela esteja sendo compartilhada, ok? Ok. Então, vamos começar. Então, nós vamos falar um pouco de boas práticas para a redução da CBT do leite na fazenda, em atendimento a IN 76 e 77. A ideia dessa apresentação, ela é uma apresentação relativamente curta, porque o assunto é extenso, a gente contextualizar para os ouvintes, né, essa questão, algumas das boas práticas que vão influenciar na redução da CBT e a gente poder discutir isso mais tarde nas perguntas. Possivelmente, durante a apresentação, a gente não corra o aprofundamento necessário, às vezes,
em todas as temáticas, mas na parte das perguntas a gente poderá aprofundar e responder aos nossos ouvintes. A estrutura da apresentação, ela está como... Esqueci de falar, essa apresentação eu faço em meu nome e no nome do Armando Carvalho, também, que é especialista na área de ordenha. E a estrutura é qualidade da água, refrigeração e estocagem do leite, higienização de equipamentos, manejo de ordenha e manutenção de equipamentos de ordenha mecânica. A parte de qualidade da água vai ser abordado pelo Dr. Marcelo Otélio. Então, nós não vamos falar essa parte inicialmente, será abordada posteriormente pelo Dr. Marcelo Otélio, que tem todas as informações e é especialista nessa área. E por que nós montamos essa apresentação dessa forma? Se a gente observar no artigo 9º da IN 77, lá define que as boas práticas agropecuárias são 16 pontos que devem ser implementados dentro do plano de qualificação de fornecedores de leite de cada laticínio. E são 16 itens. E desses 16 itens, os mais importantes, que têm um impacto maior e direto na contagem bacteriana total ou contagem padrão em placas do leite, justamente a qualidade da água, refrigeração e estocagem do leite, higiene pessoal e saúde dos trabalhadores, higiene de superfície, equipamentos e instalações, manejo de ordenha e pós-ordenha e manutenção preventiva e calibragem de equipamentos. Alguns outros itens também, como capacitação dos trabalhadores e adequação das instalações, equipamentos e utensílios para a produção de leite, por exemplo, também, obviamente, terão influência também nessa contagem total de bactérias do leite. Mas nós elegemos esses itens como os principais fatores para a redução da CBT do leite na fazenda. Então, a parte de qualidade da água eu vou passar para frente, eu vou deixar essa parte para o Dr. Marcelo Otélio, que vai falar com mais propriedade para vocês, e passamos, então, direto à refrigeração e estocagem do leite. Quais são os pontos importantes que nós devemos observar na fazenda em relação à refrigeração e estocagem do leite? Esse leite deve ser refrigerado a 4 graus Celsius até 3 horas após o término da ordenha. Então, quanto mais rápido esse leite for refrigerado, menor será a contagem total desse leite ao ser enviado para a indústria. A gente pode observar que tem uma relação entre temperatura de conservação e o número de micro-organismos, né, começa num nível muito baixo, por volta de 2.500 unidades formadoras de colônia por ml, e à medida que essa temperatura aumenta, a gente ultrapassa aí os 25 milhões de bactérias por ml em 24 horas, numa temperatura aí ambiente de 35 graus. Então, manter esse leite refrigerado a 4 graus Celsius é importante, mas tão importante quanto mantê-lo refrigerado a 4 graus Celsius na fazenda é refrigerá-lo rapidamente. Sem a refrigeração rápida desse leite, a gente vai ter um crescimento muito rápido dessas bactérias, né? Principalmente essas bactérias mesofílicas, né, que crescem a uma temperatura confortável próximo de 38, 42 graus. O leite refrigerado, mantido aí a níveis de 4 graus Celsius, ele vai ter um crescimento muito baixo de bactérias, né? As psicrotróficas são aquelas bactérias que apresentam crescimento também em temperaturas de 7 graus aproximadamente. Se você tiver uma contaminação baixa no início, você também tem uma diminuição desse crescimento, elas não vão crescer e nem provocar, vamos dizer assim, alterações, né, no leite, como lipólise, proteólise, por exemplo. Um ponto importante em relação ao tanque de expansão é justamente o dimensionamento desse tanque, né, como dimensionar esse tanque de refrigeração para que a gente possa alcançar essa temperatura de 4 graus Celsius em até 3 horas. Hoje, no mercado, nós temos basicamente 2 modelos de tanque, vulgarmente chamado tanque 2 ordenhas ou tanque 4 ordenhas. O tanque é o tanque 2, o modelo 2B2, o tanque 2 ordenhas, e o 4B2 é o tanque o 4B2 é o tanque de 4 ordenhas. O que significa isso? O tanque 2 ordenhas, ele possui capacidade de resfriar 50% do volume do tanque em leite. Ou seja, se você tem um tanque de 2.000 litros, você consegue refrigerar 1.000 litros de uma só vez em até 4 graus Celsius em até 3 horas após o término da ordenha. E se você possui um tanque 4 ordenhas, você só pode colocar de uma vez só 25% da sua capacidade do leite, ou seja, um tanque de 2.000 litros, por exemplo, você
poderia colocar apenas 500 litros. Então, na hora de fazer o planejamento da atividade leiteira, da compra do tanque, é importante observar se é um tanque 2 ordenhas ou 4 ordenhas. E não somente a questão financeira, que é importante também, porque o tanque 4 ordenhas, por ele refrigerar uma menor quantidade de leite de uma só vez, dentro dos parâmetros necessários, ele é mais barato, mas se você tiver um crescimento muito rápido da sua produção, ele já não vai atender a esse tempo de refrigeração rápido. Ou seja, você vai ter uma perda de qualidade desse leite, porque ele vai demorar mais que 3 horas para refrigerar esse leite a 4 graus Celsius. Em relação à higiene pessoal e saúde dos ordenadores, também é importante, isso aqui também está relacionado à questão da capacitação dos ordenadores, dos funcionários da fazenda. É importante, então, passar informação, capacitar esse pessoal que vai trabalhar diretamente dentro da sala de ordenha. As mãos do ordenador é uma fonte, normalmente, de contaminação, principalmente se tiver machucados, feridas, né, questão de presença de bactérias como estafilococcus, por exemplo, ele pode ser um grande transmissor também, mesmo porque ele também está em contato com vários objetos durante a ordenha, contato com os animais, contato com utensílios. Então, a frequência de lavagem das mãos é muito importante durante todo o processo de produção do leite, para que não aumente a contaminação dos utensílios, equipamentos e do próprio leite com essas bactérias. É uma figura um pouco engraçada aqui, mas só para desmistificar, né, o nosso corpo é cheio de bactérias, na saliva, na testa, no couro cabeludo, no nariz. Então, ter hábitos de higiene nas mãos, né, axilas. Ou seja, a pessoa que vai trabalhar com alimento leite, ele deve ter hábitos higiênicos, ele deve ter informação sobre a questão desses hábitos higiênicos. Pois, coçar o nariz, enfiar a mão no ouvido, uma opção, por exemplo, usar boné é importante para que esses micro-organismos presentes, né, na nossa pele, no nosso pelo, no nosso cabelo, não contamine, acabe contaminando o leite. Então, a mensagem aqui o ordenador, que está trabalhando diretamente com a produção de leite ali, ele deve ter hábitos higiênicos. Uma curiosidade, né, a questão da saliva também, 100 milhões de bactérias por grama de saliva. Da mesma forma, a gente vai falar um pouquinho no procedimento de ordenha, a questão da saliva do bezerro também, né, que é um mito achar que a saliva do bezerro não contamina o leite, e por isso mesmo, muita gente, às vezes, acha que porque o bezerro apojou no teto da vaca, você não deve fazer a limpeza do teto. Outro ponto importante, um outro manejo importante que nós devemos levar em conta para a questão da redução da CBT do leite é a questão da higienização de equipamentos, seja ele um equipamento canalizado, seja ele um equipamento balde ao pé. Essa higienização é muito importante, porque se esses equipamentos e utensílios não forem higienizados corretamente, haverá um aumento da contaminação bacteriana, formação de biofilmes, formação de pedra do leite dentro desses equipamentos, crescimento bacteriano, e quando o leite passar por ali, obviamente ele vai fazer um arraste desse material, dessa sujeira, desse resíduo de leite e outras sujidades, e junto com elas, o aumento da carga bacteriana também para o leite do tanque. E alguns conceitos importantes que nós devemos ter em relação à higienização do equipamento de ordenha mecânica, em relação a 4 fatores. Na verdade, são 5. A questão da qualidade da água, o Marcelo vai abordar, é importante a gente ter água de qualidade para fazer a higienização, nós estamos trabalhando com um alimento leite. E outros 4 fatores o tempo, o tempo para que essa limpeza provoque a sua ação necessária de remoção desses resíduos. Uma temperatura adequada é muito importante, é um dos pontos mais importantes que eu gostaria de frisar aqui, a questão de temperatura da solução de limpeza, em determinada parte do processo de limpeza, a gente vai ver logo a seguir. A energia mecânica, que é a força com que essa solução ela provoca o arraste desses resíduos, e a energia química, que nada mais é que o uso dos detergentes para fazer a remoção de cada molécula do leite, como proteína, gordura e os minerais, por exemplo. E nesse quadro, a gente pode observar, por exemplo, que a gordura do leite, à medida que aumenta a temperatura, a gente tem um aumento do percentual de solubilização dessa gordura.
E as proteínas, ao contrário, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a desnaturação dessas proteínas. Uma proteína, quando ela desnatura, ela modifica a sua molécula de forma tridimensional, ela tende a se aderir ao equipamento de ordenha, principalmente as partes de inox e de plástico do equipamento. Então, a gente tem que ter um controle dessa temperatura no início da limpeza e ao final da limpeza, como a gente vai poder observar mais a seguinte, nos próximos slides. E a temperatura é muito importante. Na foto, vocês podem observar boilers, né, ou aquecedores elétricos, ou solares, ou mistos. Então, a fazenda que hoje não tem um sistema de aquecimento de água, ela, invariavelmente, ela vai ter problemas de contagem bacteriana mais alta na fazenda, no seu leite. Porque sem a temperatura adequada, a gente não consegue promover a remoção desses resíduos sólidos do leite. Em relação à energia mecânica, o que a gente chama de fluxo tampão, é o que a gente deseja que ocorra dentro da tubulação de um sistema de ordenha canalizado. Nós estamos falando aqui do sistema de ordenha canalizado. No sistema balde ao pé, nós temos os batedores semiautomáticos, os lavadores semiautomáticos, que simulam a formação de um fluxo tampão dentro do copo coletor, dentro da mangueira do leite, das teteiras. Não tenho foto aqui para mostrar para vocês, mas no material complementar a gente pode colocar isso para vocês acessarem depois, na página da Rep Leite. E nada mais é que provocar uma alternância entre a entrada de ar e água dentro do sistema, e com a força, a diferença de pressão, há um arraste, formando um fluxo, um cilindro de água, que passa com força e contato em toda a superfície do sistema, promovendo o arraste da solução de limpeza junto com as sujidades e os resíduos de leite. Em relação à energia mecânica, nós trabalhamos hoje com 2 produtos para limpeza e 1 produto para sanitização, basicamente. Nós trabalhamos com detergente alcalino clorado, que tem a função de remover a gordura do leite através da sua alcalinidade e a proteína com a ajuda do cloro, e o detergente ácido, que tem a função de remover os depósitos minerais e a pedra do leite também. O sanitizante, ele não tem função de remover resíduos, por isso mesmo, muita gente que lava o sistema de ordenha apenas com cloro, por exemplo, com hipoclorito, tem deficiência na limpeza, né? O cloro, ele não, por si só, ele não vai fazer eliminar todo o resíduo do leite, principalmente a parte de gordura, e ele tem, sim, como função eliminar os micro-organismos do leite, da superfície dos equipamentos, perdão. Então, a limpeza por circuito fechado, rapidamente, né, sistema clean in place do inglês, como que ela é feita? Nós devemos fazer um pré-enxágue diário, até que a água esteja saindo limpa. Essa água deve ser feita a 40 graus Celsius, até que a água esteja saindo limpa. A gente não circula essa água. No sistema balde ao pé, no sistema, quando a gente tem um sistema de batedor automático, um lavador automático, a gente passa uma água morna por todo o conjunto de ordenha também. E nos latões também. Depois, nós fazemos uma limpeza diária com detergente alcalino clorado, onde nós temos a energia química, o químico, o detergente alcalino clorado, que deve ser colocado de acordo com a dosagem indicada pelo fabricante. Nós temos a água de qualidade, mais o fator mecânico, a formação do fluxo tampão, como eu falei para vocês. Essa formação do fluxo tampão, ela pode ser feita de forma espontânea, como mostrado aqui uma cuba de limpeza, onde você regula o volume de água, e aí você tem uma alternância entre entrada e saída de água ao longo da limpeza, ou pode ser feita através de um injetor de ar automático em equipamentos mais modernos, mais complexos e maiores normalmente. Em equipamentos menores não é necessário. Nós temos um tempo de circulação necessário para que essa solução ela possa interagir com as moléculas de gordura e proteína do leite, que varia de 8 a 10 minutos. O início deve ser acima de 75 graus Celsius dessa solução, uma solução com água quente, e o final não pode ser abaixo de 40 graus Celsius. Como eu falei, aquele pré-enxágue inicial a 40 graus Celsius é para que a gente possa remover a maior parte dos resíduos gordurosos do leite, sem comprometer a aderência da proteína no equipamento de ordenha. E já nessa segunda fase, com detergente alcalino clorado, nós queremos realmente remover os resíduos que sobraram de gordura e de proteína, que agora estão em menor quantidade, porque a grande maioria já foram enxaguados pelo pré-enxágue, mas também não queremos que essa solução
se esfrie dentro do equipamento, porque se ela se esfriar aí dentro, nós temos uma solução, né, que ocorre essa purificação, que é a solubilização dessa gordura, e a gordura tende novamente a aderir à superfície dos equipamentos de ordenha. Semanalmente, para a maioria dos equipamentos, é aconselhado fazer uma limpeza semanal ou 2 vezes por semana com detergente ácido. Existem protocolos diferentes para limpeza com detergente ácido, existem protocolos que são diários, que a gente chama de pós-enxágue ácido diário, com uma dosagem menor. Isso vai depender da indicação do seu técnico ou do fabricante, do produto que você estiver utilizando e principalmente do resultado que você está obtendo na sua fazenda em relação à CBT. Se essa limpeza está ok, a gente mantém o processo que você esteja utilizando, seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou diariamente com pós-enxágue ácido diário. Então, a gente tem novamente o detergente ácido, água, energia mecânica, fluxo tampão, tempo, 5 minutos, essa circulação deve ser feita por 5 minutos, e a temperatura ambiente. Pode utilizar água morna? Pode utilizar água morna sem problemas, mas dependendo da maioria das fazendas, essa limpeza semanal com detergente ácido ela é feita com temperatura ambiente, a não ser que haja uma indicação do fabricante para que seja feito com água morna. Após isso, e diariamente, antes de cada ordenha, normalmente 30 minutos antes de cada ordenha, nós devemos fazer a sanitização do equipamento de ordenha para ter certeza que a superfície realmente esteja praticamente sem a presença de micro-organismos que possam contaminar esse leite. Você circula esse sanitizante, hipoclorito de sódio, dióxido de sódio, hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, por 5 minutos, em temperatura ambiente, drena bem esse equipamento e o equipamento pode ser utilizado novamente para ordenhar. Não podemos esquecer também da higiene das instalações, ou seja, um ambiente limpo, seja dentro da sala de ordenha, o piso, limpeza frequente, porque é um ambiente que as vacas normalmente elas urinam, defecam em alguns momentos. Então, tem que estar limpando sempre esse piso antes, durante e depois da ordenha. Outro ponto importante também é a questão das instalações, onde os animais ficam, as camas, né, camas limpas com frequência também, isso diminui a contaminação da pele do teto desses animais quando eles vêm para a ordenha, que trazem essas bactérias, vai diminuir a contaminação bacteriana do leite também, assim como vai diminuir a incidência de mastite de origem ambiental também desses animais, por exemplo. Então é importante manter um ambiente de produção e de extração do leite, a sala de ordenha limpa, assim como o ambiente onde as vacas permanecem, ambiente limpo, seco, isso é fundamental para que a gente diminua a contaminação bacteriana do leite. Em relação à higienização do tanque de refrigeração, nós já vimos a importância de refrigerar rapidamente esse leite a 4 graus Celsius em até 3 horas, mas também a importância de colocar um leite com uma carga microbiana baixa dentro desse tanque, e também devemos higienizar esse tanque também para que ele possa receber o leite também de forma que ele não aumente essa contaminação por bactérias. Da mesma forma, nós vamos fazer um pré-enxágue, pode ser feito com água morna, sem problemas, por toda a superfície, tampa, pá, haste, válvula de saída do tanque. É importante a gente fazer um pré-enxágue de toda a superfície do tanque. Depois nós vamos fazer uma limpeza diária com detergente alcalino espumante. O detergente alcalino espumante, ele é importante. O alcalino clorado, muita gente pergunta, e o alcalino clorado pode ser utilizado? Poderia, sem problema nenhum. O problema do alcalino clorado é que ele não faz espuma. E como nós estamos falando de tanque aberto, onde nós estamos fazendo uma limpeza manual, se a gente não faz espuma, a gente não observa em que partes que já foram esfregadas no tanque. E a energia mecânica aqui, que é a parte de esfregação, ela é muito importante, né, no tanque aberto. Esfregar toda a haste, a tampa, a pá, a válvula de saída com escova própria, escovas macias que não risquem o tanque, né, para causar pontos de formação de biofilmes, contaminação e crescimento bacteriano. Então, isso é muito importante no tanque aberto. No tanque fechado, que tem sistemas de lavagem automático, por exemplo, aí sim, você vai utilizar o detergente alcalino clorado, porque você não entra no tanque, não tem acesso ao tanque, é um sistema de spray ball que faz a limpeza interna, é totalmente automático. Mas no tanque aberto, que eu diria que talvez seja acima de 80% dos tanques nas propriedades brasileiras, nós devemos utilizar um detergente espumante alcalino para fazer toda essa remoção da gordura, proteína e resíduos do leite.
A limpeza semanal com detergente ácido, a mesma sequência, então fez o alcalino clorado, faz um enxágue com água limpa, retira aquele resíduo de detergente de solução, clorada, não, alcalina, e aí sim vamos fazer uma solução ácida e esfregar por toda a superfície, pá, haste, válvula de saída, não esquecer nenhuma parte do tanque. E a sanitização diária também, ela pode ser feita com hipocloreto de sódio ou dióxido de cloro, através de uma bomba de spray também, e jogar por todo o tanque, esfregar por todo o tanque essa solução sanitizante, antes de receber o próximo leite, drenar bem essa solução, antes de colocar o leite, para que não haja resíduo, né, de solução dentro do tanque também, que pode aumentar um pouco o teor de água do leite. E por último, vamos falar um pouquinho do manejo de ordenha, a importância de fazer o manejo de ordenha de forma correta para diminuir a contaminação bacteriana do leite também na fazenda. Então, no local de ordenha, nós devemos reunir todo o material necessário. No questão do balde ao pé, nós vamos usar um filtro, um coador, né, seja de aço inox ou de um material de plástico de fácil limpeza, e atóx também, próprio para contato com o alimento, caneca de fundo escuro, aplicadores sem retorno, papel toalha. No caso da ordenha canalizada, na foto à sua direita, a gente pode olhar a questão do filtro, colocar um filtro novo a cada ordenha. O filtro é um excelente parâmetro para a gente observar se as condições, se o manejo da ordenha está adequado. Se um filtro sair extremamente sujo, significa que os animais podem estar chegando muito sujos, ou seja, o ambiente que esses animais estão não é adequado, ou também, não eliminando uma causa ou outra, o processo de limpeza desses tetos também não está sendo muito adequado no momento da ordenha. Então, a observação do filtro após o término da ordenha é um bom parâmetro para a gente avaliar como que está sendo o trabalho dentro da sala de ordenha e algumas condições também de ambiência desses animais. Colocar o filtro do sistema canalizado, conduzir os animais calmamente até a sala de ordenha, sem pontapé, chutões, uso de choques elétricos, uso de varas, ou seja, o animal tem que chegar calmo para que ele possa liberar a ocitocina, que é o hormônio da descida do leite, e não a adrenalina, que é o hormônio antagonista da descida do leite. O animal estressado, ele vai segurar o leite e não vai expressar todo o seu potencial durante a ordenha. Mais uma vez, higienizar as mãos e braços sempre que necessário. O ordenador deve ter esse hábito higiênico, deve estar sempre com isso na cabeça. Em fazendas onde o ajuste fino já está sendo feito, inclusive, os ordenadores utilizam luvas, mas não estou indicando aqui o uso de luvas para todas as propriedades, mas a luva, sim, ela ajuda no ajuste fino para quem já atingiu níveis de baixa contaminação do leite e quer realmente chegar a níveis de excelência, leite tipo A, por exemplo, com 10.000 bactérias por ml e abaixo. É importante a gente observar os detalhes. Fazer o teste da caneca de fundo escuro, ele é importante porque esses 3 primeiros jatos normalmente são jatos que têm uma porção carga bacteriana maior. Você já está eliminando uma porção com carga bacteriana que não vai entrar no tanque de expansão, então vai diminuir essa carga bacteriana do leite, e estimular o animal à descida do leite. O toque no teto da vaca é o principal estímulo para que ela ocorra o reflexo da descida do leite, para que a ocitocina seja liberada na corrente sanguínea e chegue até as células mioepiteliais dos alvéolos. E, principalmente, a função do teste da caneca de fundo escuro é identificar novos casos de mastite clínica. Ou seja, identificou uma vaca com mastite clínica, esse animal também, ele tem uma infecção que, na maioria dos casos, é bacteriana, e por ser bacteriana, esse leite também não deve ser enviado para o tanque de expansão, contribuindo para a maior carga bacteriana. Esse animal vai ser ordenhado em separado, ou, por último, após o término da ordenha dos animais sadios. Devemos desinfetar os tetos pré-ordenha, utilizando o frasco com desinfetante anteriormente preparado, de preferência um frasco sem retorno. Pode-se utilizar diversos produtos químicos, o objetivo aqui não é indicar nenhum tipo de produto químico nesse momento. Então, a função do teste do pré-DIP é prevenir a mastite de origem ambiental, ou seja, os animais eles vêm com bactérias presentes na pele do teto do seu ambiente, que estão presentes no ambiente em que eles estão, e no momento, durante o processo de ordenha,
pode haver a infecção dessas bactérias, causando a mastite de origem ambiental. Então, é muito importante a gente fazer a desinfecção do teto. Fazer a secagem dos tetos com papel toalha descartável é muito importante. Secar bem e secar para o quê? Eliminar todo o produto químico e, principalmente, prestar atenção na ponta dos tetos. A ponta dos tetos, elas normalmente, muitas vezes, é negligenciado, e a contaminação por bactérias na ponta dos tetos, além de aumentar o risco de infecção por esses patógenos causadores da mastite, você também pode aumentar a carga bacteriana desses patógenos no tanque de expansão, principalmente patógenos produtores de esporos também, que depois vão provocar defeitos tardios nos produtos lácteos que serão fabricados com esse leite. Colocar os conjuntos de ordenha, existe a posição correta, evitar a entrada de ar durante a colocação desses conjuntos de ordenha, posicionar a mangueira do leite de forma longitudinal, com a mangueira em direção à cabeça do animal, evitando que esses animais pisoteiem, decoem, se retirem esse conjunto de ordenha e caiam no chão. Toda vez que o conjunto de ordenha cai no chão, você aumenta a contaminação, porque você tem uma sucção de sujidade do chão, do rabo, do pelo das vacas, para o interior ali do conjunto de ordenha e, consequentemente, para o leite que está indo para o tanque. Então, há uma forma correta de colocar esse conjunto de ordenha, porque se você não coloca esse leite de forma correta, você tem uma entrada de ar durante o momento da colocação de ordenha, e essa entrada de ar, ela inverte o fluxo de ordenha, que a gente chama de gradiente de pressão reversa, podendo levar um quarto que possivelmente possa estar contaminado por bactérias causadoras da mastite, provocando a infecção do quarto oposto ao animal, ou seja, há uma contaminação cruzada entre quartos, justamente por uma entrada de ar indevida no momento da colocação do conjunto de ordenha. Ou também devido, por exemplo, você não secagem adequada desse conjunto de ordenha também, provocando deslizamentos desse tetelho, muitas vezes, às vezes até queda do conjunto de ordenha, provocando a entrada de ar durante o deslizamento e a inversão desse fluxo de leite, aumentando o risco de incidência de mastite em quartos cruzados no mesmo animal. Então, essa é a posição correta do conjunto de ordenha, o alinhamento da mangueira do leite. Isso tudo depois a gente pode conversar com mais detalhes. Retirar o conjunto de ordenha da vaca assim que terminar, evitar a sobreordenha, né? Extratores automáticos, como vocês podem observar nas fotos, eles auxiliam demais o ordenhador, diminui o risco de sobreordenha. Sobreordenha é quando o fluxo de leite já parou, já terminou, e o conjunto de ordenha continua acoplado, e o nível de vaca atuando diretamente na ponta de teto, o que aumenta o risco de lesão de tetos e aumenta o risco de mastite também desses animais. Fazer a imersão completa dos tetos após a ordenha completa é importante observar, não só na ponta do teto, em volta da pele do teto inteiro. E o pós-DIP tem como objetivo prevenir a mastite de origem contagiosa. Ou seja, durante o processo de ordenha, nós vimos que existe uma manipulação de conjunto de ordenha, um conjunto de ordenha passa de um animal para o outro, o conjunto de ordenha ele pode ocorrer deslizamento, quedas, o ordenhador está manuseando esses equipamentos também, ou seja, você pode haver a transmissão de bactérias causadoras da mastite no momento durante a ordenha, e a infecção pode ocorrer quando ela sair para o seu ambiente, vai acontecer a infecção. Então, nós falamos que é para prevenir a mastite de origem contagiosa, aquela que é transmitida de um animal para o animal, ou através de fômites, como o uso indevido, por exemplo, de panos durante a ordenha, né, o que é totalmente contraindicado, porque você pode levar uma bactéria de um animal para o outro animal. Sadio. Fornecer suplementação volumosa às vacas logo após a ordenha é uma medida muito interessante. Manter esses animais em pé após a ordenha é importante, porque o esfíncter do teto ele permanece aberto por até 120 minutos após a ordenha, então, para dar tempo para que haja o fechamento do esfíncter, o tampão de queratina se forme, feche por completo esse esfíncter do teto, diminuindo o risco de incidência, né, de infecção por micro-organismos causadores da mastite nesse momento. E, por fim, a manutenção dos equipamentos. É uma questão muito complexa, é uma questão muito vasta, a gente poderia falar muitas coisas aqui, o Armando tem muitas experiências nessa área, vai nos ajudar muito a responder as questões sobre a questão da manutenção, mas nós devemos fazer pelo menos uma manutenção preventiva semestral desses equipamentos.
quem pode fazer? Normalmente, técnicos especializados que têm equipamentos próprios para fazer a medição do nível de vácuo, fazer a aferição da taxa e razão de pulsação. Eles têm equipamentos que fazem o ajuste, né, a regulagem desses equipamentos necessários. Somente pelo ouvido, pelo barulho, pelo som do funcionamento do equipamento, a gente tem uma noção do bom ou mau funcionamento, mas a gente não pode ter a certeza do ajuste fino. Não tem como fazer o ajuste desses equipamentos somente através do ouvido, né? Isso aí é um mito. Então, através desse equipamento próprio, né, o técnico especializado que conhece o sistema de ordem, ele vai fazer a medição da vazão da bomba de vácuo, do nível de vácuo, da reserva de vácuo manual e efetiva, são condições importantes, que o Armando pode explicar depois para a gente o que significa cada parâmetro desse e a importância para o bom funcionamento do equipamento de ordenha, a eficiência do regulador de vácuo, funcionamento dos pulsadores, taxa e relação de pulsação. Então, quem tiver dúvida pode perguntar relação taxa de pulsação, relação de pulsação aí nas perguntas, e a troca das borrachas a cada 2.500 ordenhas, a cada das teteiras, né? Como fazer esse cálculo, isso é importante também. Se a gente pensar, a teteira é a única parte do equipamento que entra em contato com o animal. Então, e ele sofre o desgaste natural, ele abre e fecha várias vezes por minuto, e sofre a ação do tempo, do ambiente, dos produtos químicos, e ele vai perdendo sua flexibilidade, né, de abrir e fechar, de extrair e de massagear. E com isso vai aumentando o risco de contaminação, de produção de formação de biofilme, de contaminação bacteriana nessa parte do equipamento também, e também de incidência de mastite, uma vez que ele já não faz mais o massageamento adequado desse teto desse animal. Algumas tarefas periódicas para a manutenção do equipamento de ordenha podem ser feitas, algumas pelo ordenador, outras pelo técnico da ordenha, mas algumas tarefas diárias, como verificar o funcionamento do regulador de vácuo, né, pelo barulho, fazer alguns testes simples, o ordenador pode fazer, verificar o nível de vácuo no vacômetro, isso o ordenador pode fazer todo dia e deve fazer antes de começar uma ordenha, verificar se os insufladores, que são as teteiras e as mangueiras, estão ok, não estão rachadas, não estão torcidas dentro dos corpos coletores, isso o ordenador deve fazer todo dia, verificar o funcionamento dos pulsadores, se o orifício de admissão de ar do coletor está desobstruído, por exemplo. Então, são coisas simples que, antes de começar a ordenha, o ordenador tem a obrigação de verificar para que não ocorra uma ordenha incompleta ou incorreta e com risco de causar lesões aos animais, à saúde do útero dos animais. E com isso você vai ter aumento da incidência de casos de mastite e aumento da contaminação do leite por bactérias. Uma outra série de tarefas, que essa apresentação vai ficar disponível para vocês, que vocês podem observar que são tarefas semanais, mensais, semestrais. Normalmente as semestrais, quem faz é o técnico, e as anuais são os técnicos de ordenha, mas as mensais e as semanais também, muitas delas, checar nível de óleo, por exemplo, tensão da correia da bomba de vácuo, isso é coisa do dia a dia do ordenador, né, que ele deve fazer. Podemos discutir isso com mais propriedade, se houver perguntas a esse respeito. Bom, de forma muito, muito rápida, na verdade, né, eu fiz um resumo, contextualizei para vocês os principais pontos dentro da IN 7677, que diz respeito às boas práticas, que vão interferir mais diretamente para que ocorra o aumento da quantidade de bactéria total do leite na fazenda. Nosso contato está aqui, tanto do meu quanto do Armando, telefone, e estou disponível aí para a gente responder as perguntas mais ao término da apresentação. Passo agora minha palavra para o Otênio, para dar prosseguimento aí à apresentação. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Estão me ouvindo? Alessandro, você quer fazer mais alguma chamada antes de eu começar? Pode começar direto. Pode começar, fica à vontade, Marcelo. Bom, bom dia a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui com essa equipe de especialistas em ordenha, né? E nós vamos, então, complementar as informações de boas práticas, elas já foram todas passadas, né? Que vão causar um impacto direto na redução de CBT. E nós vamos falar de questões bem específicas que têm gerado muitas dúvidas, muita gente nos procura a respeito da questão da IN 77
ela citar que no artigo 9º, por exemplo, as boas práticas agropecuárias, elas, na execução do plano de qualificação de fornecedores de leite, ela deve contemplar, no mínimo, no item 3 desse artigo 9º, a qualidade de água. E o que é, então, essa qualidade de água? Nós vamos abordar isso na nossa apresentação. E ainda na IN 77, no capítulo 9 do Programa de Autocontrole, né, daqueles itens todos que o Cláudio já destacou, em educação continuada dos produtores rurais, deve abranger o item C, a qualidade da água, a qualidade de água da propriedade rural. Então, nós vamos tentar tratar esse tema com algum aprofundamento, auxiliando tanto os produtores quanto técnicos no entendimento dessa problemática da água na zona rural e como é que a gente pode resolver de maneira simples e objetiva essa questão de qualidade de água, não só para o atendimento da instrução normativa. Não é só essa a função, né? Nós temos que pensar que nós vamos ter um produto melhor e nós estamos trabalhando com um alimento extremamente nobre, extremamente reconhecido, que é o leite. Então, a qualidade de água, ela constitui hoje um dos principais desafios da humanidade. Nós temos uma parcela bastante substancial da população mundial que não tem acesso ao saneamento. O que é o saneamento? O saneamento são as medidas que são executadas ou individualmente, ou pessoalmente, ou pelo ente público, né, ou pelo departamento de água, ou pela prefeitura, para que você tenha uma água com garantia de qualidade e que o esgoto gerado pela vida, pela rotina, seja tratado, seja destinado de forma adequada. Então, isso é a palavra saneamento. E o saneamento rural ele é quase inexistente no Brasil, ao contrário do que ocorre em áreas urbanas, que dispõem de água tratada e essa água tratada é fornecida por empresas de saneamento básico, pode ser públicas ou privadas. A qualidade de água na produção de leite ela é essencial para, por exemplo, a alimentação dos animais. Então, a água ela é utilizada como um recurso alimentar, porque ela é dada aos animais no processo de dessedentação, na limpeza dos tetos, na lavagem e desinfecção de vasilhames e equipamentos de ordenha e na higienização das instalações, entre outros usos, né? Então, essa qualidade de água ela vai interferir, sim, em toda a disponibilidade de água em quantidade adequada, por exemplo, está muito relacionada ao comportamento dos animais, que seja ao animal estar mais... quando o animal não tem água suficiente, ele pode entrar no processo de estresse, até estresse hídrico, né? Então, não é o caso aqui. E quanto que você gasta? Qual é a demanda de água na bovinocultura? Para a bebida do animal, varia conforme a fase de vida do animal, mas é de 40 até 120 litros de água por dia. A produção de leite, ela gasta 100 litros de água por vaca ordenhada, mais 6 litros de água por litro de leite produzido. Então, ele tem uma pegada hídrica bastante significativa, a produção de leite. Na higienização das instalações, cerca de 25 litros por metro quadrado de área de limpeza. Na produção de queijo, de 5 a 6 litros por litro de queijo, por quilo de queijo. E na produção de leite pasteurizado, 2 litros para cada litro de leite empacotado. E um dos campeões aqui, né, não é o nosso caso, nós estamos especificamente falando para produtores de leite, o abate de um animal no frigorífico chega a gastar 1.500 litros por animal abatido. E para que nós tenhamos uma água de qualidade, nós temos que ter o manancial de água doce também protegido. O manancial é a fonte. Então, nós temos que, para ter essa fonte de água preservada, nós temos que tratar os resíduos da produção, manejar adequadamente os animais, as plantas e o solo, né? Fazendo plantio direto, por exemplo, fazendo rotação de cultura, né? E não deixar animal, por exemplo, acessar o manancial. É uma situação que ela tem evoluído muito, os produtores estão com bastante entendimento disso, e fazer com que essa água entre no solo. Então, quando você tem a água entrando no solo antes dela vir para o curso d'água, nós vamos evitar aquilo que nós chamamos de poluição por arraste, que é uma enxurrada que desce
uma grande quantidade de solo para o corpo hídrico, desce uma grande quantidade de solo para o rio e para o manancial, prejudicando a qualidade dele, né? E depende de vários aspectos, né? A taxa de infiltração depende do tipo de solo, de como é que está o plantio nesse solo, o manejo desse solo, né? E o tratamento, ele é utilizado para eliminar a contaminação do ambiente. Como é que eu falo que eu tenho que ter um tratamento numa água? Eu falo desse tratamento quando eu tenho uma água desse tipo, por exemplo. Essa água é uma água que nós temos, né, o córrego Bom Sucesso, lá na fazenda Santa Mônica da Embrapa, ele, até pouco tempo atrás, ele era o nosso manancial de coleta de água. Ele tem, quando chove, aumento de matéria orgânica, argila, areia, folhas, resíduos, principalmente na época de chuva. As águas de minas ou nascentes, elas devem, variando do local, ela pode ter nomes diferentes, né, como miradouro, brejo, olho d'água. Quando elas correm a céu aberto, elas podem ser consideradas águas superficiais. E como é que eu faço essa captação? Então, aqui do lado direito do slide, nós temos a captação lá no córrego Bom Sucesso, lá da Fazenda Santa Mônica, da Embrapa, em Valença. E aqui tem uma foto, uma figura, uma figura de como é que eu coleto de um lago, ou como é que eu coleto dentro de um corpo hídrico, de um rio. Então, eu tenho que ter um pratibando, né, uma estrutura ou no fundo do curso d'água ou de flutuação, um tambor perfurado, né, com uma redinha, com uma tela, e de lá de dentro eu vou coletar água com um sistema de bombeamento. Tá? E aí isso faz com que eu consiga coletar uma água mais limpa, que é evitando a beira do rio ou a beira do lago. E aqui do lado direito, nós temos um desvio do córrego Bom Sucesso, fazendo aqui um represamento desse rio para coleta de água, no caso de água de rio. E aí, para que eu tenho que tratar a água? A água, ela tem que ser tratada para fazer uma clarificação da água. Então, digamos que eu tenho cor ou turbidez. Eu vou precisar remover a matéria orgânica e inorgânica que está causando essa cor ou turbidez na água. E ganhar uma eficiência na filtração e cloração. Então, o que é a clarificação? O tratamento de água ele pode ser de dois tipos, que é o que nós chamamos de tratamento apropriado. Quando eu tenho uma água que eu coleto de um córrego, de um rio ou de um lago, e ela está com cor ou turbidez, a cor é quando a água está mais amarela, está mais vermelhada, quando a água tem cor. A turbidez é quando ela tem uma dificuldade ou ela segura a transmissão da luz. Isso é a água turva, é diferente de cor. Tecnicamente, uma água com cor ela é menos preocupante do que uma água turva. A turbidez da água ela traz quase sempre a presença de bactérias nessa água, de micro-organismos, e que está relacionado com a presença de matéria orgânica também, né? Com sólidos suspensos, principalmente. E o tipo de tratamento que a gente chama de tratamento apropriado. Ele consta de procedimentos simples e eficientes que vai incluir, às vezes, a eliminação dessa cor e dessa turbidez por uma coagulação, por uma floculação química, que é o tratamento clássico. Ou, se eu tenho uma água de poço ou uma água de mina que não tem cor e nem turbidez, eu já vou trabalhar com essa água só a aplicação do cloro. Então, o cloro ele é utilizado num sistema de tratamento mais simples disponível, que é a minha água já é limpa entre cor e turbidez, e eu tenho que colocar o cloro para eliminação de micro-organismos remanescentes. Então, a clarificação preliminar, você vai colocar caixas onde você vai fazer uma filtração dessa água e depois você vai, na água, num processo de filtração e cloração, a turbidez não pode ultrapassar 30 e na saída ela vai ser uma turbidez de 1, né? Unidades turbidimétricas. O que é isso? É você trabalhar um filtro, existem várias possibilidades de filtro. O filtro mais conhecido é um filtro que tem
disponível no YouTube, inclusive, você monta um sistema de filtração com cascalho, com brita e com areia, onde a água vai passar e ela vai deixar retido todo o material de cor e turbidez. Aí nós temos, olha, na fazenda da Embrapa, lá em Santa Mônica, isso aqui que era tentado, olha. Recebia água, vocês estão vendo, tem uma água aqui no fundo bastante turva, bastante estranha, e a gente tentava lá na época o gotejamento de uma solução de cloro, e não dava certo, né? O clorador que tentou se utilizar, ele não funcionou. E aí nós implementamos então, um filtro lento, isso para a água do rio. E logo em seguida nós reabilitamos aquele reservatório, era um reservatório histórico, construído na época da fazenda que alojou lá o Duque de Caxias, né? Ele foi restaurado, ele é uma construção da época de 1911, quando os reservatórios de água eram circulares, e lá dentro nós instalamos o clorador, vocês podem ver agora a foto interna, o clorador funcionando, um clorador de pastilhas, um clorador de passagem, aonde a água ela tem um desvio aqui, olha, eu fecho um pouquinho esse registro, abro um pouquinho esse aqui dentro estão as pastilhas, isso chama bypass, tecnicamente falando, e ele vai retirar um pouquinho do cloro e cair aqui na água. Olha como é que a água está mais limpa, né? Ou então, quando você tem um sistema de utilização de água que é inferior a 5.000 litros por dia, você pode fazer a cloração com o clorador da Embrapa. Está aqui o link para vocês acessarem o clorador da Embrapa. Depois vocês vão receber o pessoal de suporte vai disponibilizar várias publicações que nós temos e que a Emater tem a respeito de tratamento de água em propriedade rural, tudo de abordagem muito simples. Esse clorador, para você ter ideia, para você montar esse clorador com essas peças, você gasta R$25. E é um clorador extremamente simples, tecnologia Embrapa, que é um clorador que você coloca o cloro aqui, o cloro é colocado dentro da caixa d'água e, quando a caixa d'água enche, você tem que desligar a entrada de água e toda essa água dessa caixa está tratada. É o cloro em pó. Ou quando você tem volumes maiores, né? Acima de 5.000 litros. Que volume que é esse? É o volume que você consome no seu dia a dia, na sua propriedade. Se for maior que 5.000 litros, você pode pôr um dosador de cloro líquido ou o clorador de pastilha, que nós estamos mostrando aqui um outro modelo de clorador de pastilha, né? Para acima de 5 metros cúbicos por dia de água. E como é que é a operação do clorador de pastilha? A pastilha é extremamente simples de aplicar, você só tem que lembrar que é a mesma pastilha de tratamento de água que você encontra na casa agropecuária. Só que existem 2 tipos de pastilha. A pastilha ela tem o tricloro, trialometano tricloro, só que nós temos que comprar a que não tem sulfato de cobre. Quando você trata a água de piscina, tem uma pastilha que tem sulfato de cobre. A pastilha de cloro que a gente tem que comprar é a pastilha sem sulfato de cobre. E aí, nós temos também, por indicação, para você ter a água potável, nós temos a portaria do Ministério da Saúde de 2011, que está em vigência, e que ela corrobora com a Instrução Normativa 76 e 77 do Mapa para a Qualidade do Leite. Que seja, ela trata e define água potável. A água potável, na legislação brasileira, ela tem que ter o cloro livre ou residual entre 0,5 e 1. Fala assim, mas não está batendo não, porque aqui embaixo no seu texto você pôs 0,2 e 2. Bom, vamos lá explicar por que eu pus aqui 0,5 e 1. Por quê? Os sistemas de medição de cloro visuais, e nós já vamos falar deles agora para frente, eles só conseguem visualizar essa faixa. Então, para ficar fácil, e para você não ter um excesso de cloro, porque acima de 2,5 miligramas por litro ou ppm, o cloro já não é adequado.
Então, vamos trabalhar uma faixa cloro livre ou cloro residual entre 0,5 e 1. E nós vamos usar um medidor que também você compra na casa agropecuária ou na casa de piscina, que é o cloroscópio. Tudo isso atendendo a portaria 2.914 do Ministério da Saúde. E aí, a água tem outras qualidades que influenciam a qualidade do produto lácteo no ponto final. Vamos dizer, aqui nós estamos falando, uma indústria de laticínio, por exemplo, ela tem que cuidar de outros, além da turbidez, além da cor e além da presença de cloro, né? Se você tiver cor, sabor e odor na água, ela pode passar isso para o seu produto. É mais raro, é mais difícil de acontecer na sala de ordenha. Mas num laticínio isso é preocupante, num produtor de queijo, né, mesmo de pequeno tamanho, isso vai causar um problema para ele trabalhar. A turbidez, que é o conteúdo orgânico ou inorgânico em suspensão, aquilo que eu estava explicando, que impede a transmissão da luz, ele diminui a eficiência do tratamento físico e químico e ele serve como abrigo de micro-organismos. Então, eu tenho uma partícula orgânica, esse micro-organismo, ele mora dentro, ele se abriga dentro dessa partícula, e nós temos o tratamento físico, que é a filtração para segurar essa partícula, e posteriormente o tratamento químico, que é a molécula de cloro ativo, ela vem e destrói essa matéria orgânica, oxida essa matéria orgânica e oxida o micro-organismo, fazendo a eliminação do micro-organismo. Então, o cloro, quando ele vai, por exemplo, na limpeza do sistema de ordenha, como ele vai no final, é para ele fazer, já eliminei a gordura, já eliminei a proteína, já fiz todo o processo de limpeza, está limpo. Agora eu vou sanitizar, que é eliminar os micro-organismos e dar uma garantia. Quando eu passo o sanitizante, quando eu passo a água clorada, eu estou garantindo, dando segurança do meu sistema de ordenha não ter presença de micro-organismos, né? E aí, também temos problemas com pH. Em alguns locais do Brasil, você tem pHs altos de água, águas alcalinas, e elas têm problema com a questão de corrosão ou incrustação de equipamentos. Então, isso tem que ser visto também. E os micro-organismos que a gente tem como indicadores da qualidade de água são a E. coli, coliforme total e bactéria heterotrófica. Né? Não é o foco aqui, mas para vocês terem ideia, a E. coli e o coliforme total ele tem que estar ausente de uma água que eu quero chamá-la de potável ou água tratada. Então, isso é importante, porque a legislação indica que a qualidade de água ela é a água potável. E o clorador, que é um equipamento extremamente simples, né? Ele elimina o agente patogênico existente na água, previne doenças veiculadas pela água, ele melhora a segurança da água para o consumo humano e animal e a limpeza do seu equipamento e toda a água da propriedade vai ser tratada. Então, ele melhora também a saúde da família. Ele tem baixo custo de montagem e manutenção. Um clorador de pastilha, depois que você aprendeu como é que é a sua água e como é que um clorador funciona na sua propriedade, e isso varia de propriedade para propriedade, você vai trocar a pastilha dele, em alguns casos, uma vez por mês. Né? E muito fácil de encontrar no mercado. E onde que estão as aplicações? Né? Aqui, ó, a água de dessedentação dos animais deve ser tratada, a água de limpeza dos tetos, da limpeza dos utensílios e equipamentos de ordenha, a água de limpeza dos utensílios de acondicionamento do leite, o tanque de expansão ou os latões, a higienização pessoal, quando o ordenhador, quando o cara que maneja toda a ordenha, ele tem que lavar as suas mãos, e na limpeza da sala de ordenha. Então, a água da sala de ordenha, ela deve, se você não quer ter água tratada em toda a sua propriedade, a água da sala de ordenha deve ser tratada. Né? E quanto que é o uso de cloro? Né? Isso aqui é só um indicativo, porque varia, depende da qualidade da sua água. Para eu conseguir 1 miligrama por litro de cloro, numa quantidade de 1.000 litros, eu vou usar de 30 a 50 ml de hipoclorito de sódio, cloro líquido,
Só que você tem que lembrar, se você comprar água sanitária no mercado, ele tem um componente que é o hidróxido de sódio. Então, ele pode aumentar o pH da sua água. Tem que tomar cuidado com isso, né? Que é aqui a água sanitária. Ela tem uma concentração mais baixa do que o hipoclorito e você tem que usar de 100 a 200 ml. É aquilo que o pessoal diz. Numa caixa d'água de 1.000 litros, eu coloco 1 copo de água sanitária. Agora, tem que lembrar, se você está numa especialidade que seja, eu tenho sistema de ordenha mecânico já, tenho um sistema de limpeza automatizado, eu tenho que pôr um clorador para não precisar usar água sanitária, porque eu vou aumentar o pH da minha água, que vai interferir no funcionamento e na ação do sistema de limpeza com detergente ácido, do sistema de limpeza com detergente neutro, todo o sistema que você tem. A água sanitária tem, além do hipoclorito, ela tem o hidróxido de sódio. Você pode usar ainda o hipoclorito de cálcio em pó e o cloro, aqui, desculpa, está escrito claro, mas é cloro granulado, e daí você vai usar o cloro granulado, também está disponível no mercado, e o cloro de pastilhas. O cloro de pastilhas, ele é o mais fácil de você operar. Ele já vem pronto para você colocar no clorador de pastilhas e você vai seguir a indicação do fabricante. Agora, fiquem atentos para comprar o cloro de pastilha sem a presença de sulfato de cobre na pastilha de cloro. É só você pedir na Casa Agropecuária, eu quero cloro de pastilha, mas para tratamento de água de consumo. Eles já vão saber. E como é que eu vou medir esse cloro? É um kit que você compra na casa de piscina ou na casa agropecuária para você medir, pela intensidade de cor, quanto de cloro livre ou cloro residual eu tenho na minha água. Eu tenho de ter, então, conforme indicação nossa, de 0,5 até 1 miligrama por litro ou ppm de cloro. Coleto a amostra, coloco o reagente, agito, ele já vai dar a minha comparação de cor. É tudo muito simples. E isso é feito, no mínimo, depois que você já está com o cloro todo dosado e controlado, no mínimo na sala de ordenha, uma vez por dia, ou, se você está com muito pouco funcionário, uma vez por semana, no mínimo. Né? E anotar isso, importante para você considerar como uma ação, como uma questão de boa prática, você tem que ter isso anotado. Então, é isso que a gente tinha para falar. Quero agradecer a oportunidade, dizer que a apresentação ela vai estar disponível de acesso para todo mundo. Do lado aqui eu tenho o QR Code do meu telefone direto. Quem quiser pode adicionar, pode mandar mensagem para a gente. A gente está à disposição para atender todo mundo que precisa, todo mundo que quiser falar de qualidade de água. É um tema que a gente gosta muito de falar e que a gente tem abordado nestes 13 anos. Antes disso, já trabalhávamos com água, mas desde quando nós entramos na Embrapa, nós estamos trabalhando com água também. Então, muito obrigado. E estou à disposição aí, Alessandro, para qualquer dúvida, qualquer pergunta. E, por favor, Cláudio e Armando, se houver alguma correção, alguma situação que não ficou clara, eu também estou à disposição para a gente melhorar a apresentação e melhorar a nossa discussão aqui. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelas apresentações. Nós vamos contar agora com a colaboração do Armando Carvalho, né, que tem uma ampla experiência no manejo, manutenção e higienização de ordenha. Então, as perguntas nesse tema serão direcionadas para os três. Tá? Então, sintam-se à vontade, né, para acrescentar algum detalhe na resposta de algum colega. E nós disponibilizamos, a partir desse momento, um link no chat e um QR Code para que os participantes possam avaliar a qualidade técnica dessas apresentações. Isso é muito importante para a Embrapa Gado e Leite, né, esse feedback seus. Então, a gente já tem aqui algumas perguntas, vamos
utilizar o nosso tempo, que é uma parte muito importante. Uma questão que nós temos, é possível fazer a limpeza da ordenha sem água quente? Eu coloco essa pergunta para o Cláudio e para o Armando. Como eu já falei na... Cláudio, você está sem som. Não, tá ouvindo? Desculpa. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Tá. Como eu coloquei na apresentação, fica muito difícil fazer a limpeza da ordenha sem água quente. Sem água quente, você não consegue remover a gordura do leite. E essa gordura vai ficar aderida no equipamento. Então, eu não vejo a possibilidade de fazer uma limpeza eficiente sem água quente. E você, Armando? Concordo plenamente, Cláudio. Uma boa limpeza, higienização de ordenha, ela inicia com uma água de qualidade, né? Com produtos químicos e empresas idôneas, de uma mão de obra qualificada, e também você tem que ter água quente. É impossível você fazer uma limpeza eficiente sem você ter a água quente em algumas etapas da limpeza e higienização. Perfeito. Nós temos aqui uma outra pergunta, na verdade são duas perguntas em uma. Como faço o cálculo para a troca de teteiras? E a gente já faz a segunda pergunta, porque é sobre o mesmo tema. O tempo de troca de teteiras, de borrachas, é o mesmo das teteiras de silicone? Essa aí eu gostaria que o Armando respondesse. Não, nós temos dois tipos de teteira, né? Nós temos a teteira que tem a mistura de borracha natural com borracha sintética, e as teteiras pretas, estas têm uma vida útil de 2.500 ordenhas, e temos as teteiras de silicone. As teteiras de silicone, ela tem uma durabilidade em torno de 5.000 a 7.500 ordenhas. Depende muito do fabricante. Ok, obrigado. O cálculo da troca, Armando, como é que faz? É em função do número de conjuntos de ordenha, não é isso? Número de ordenhas diárias, número de animais? Exatamente. Você tem que ver o número de conjuntos, né? Quantas ordenhas você faz por dia, né? E ver o número de animais, né? Então, por exemplo, você tem aí 80 animais em lactação, em média, né? Você tem 2 ordenhas por dia, você tem 160 ordenhas por dia, né? Dividido por 4 conjuntos, né? Nós vamos ter 40 ordenhas por conjunto dia. Então, você pega 2.500 e divide por 40 ordenhas por dia. Você vai fazer a troca a cada 63 dias. Perfeito. Aqui nós temos uma pergunta para o Marcelo Otênio, do Aguinaldo Júnior. O Marcelo já abordou o tema pH da água, né? Sobre a qualidade aí do leite, enfim. Mas ele pergunta, o pH do leite pode interferir, o pH da água pode interferir na qualidade do leite? Coloco para o Marcelo e também para o Cláudio e o Armando, se quiserem colaborar. Eu queria pedir para falar primeiro, porque eu vou falar a definição aqui de pH, sem querer ser muito professoral e sem querer ser muito técnico. Mas o pH, ele é a quantidade de hidrogênio livre que você tem na água. pH é uma situação que você só mede em coisas líquidas. Bom, o pH, ele varia de 1 a 14. O pH neutro é 7, o pH acima de 7 é básico, o pH abaixo de 7 é ácido. Bom, o que ocorre? Quando você tem o pH muito alto, você pode diminuir a solubilidade de várias componentes da água. Então, você pode ter mais depósito, por exemplo, de sais de cálcio. E você vai ter
quando você tem uma água que a gente chama água dura, que é uma água que tem mais de 500 miligramas de carbonato de cálcio dissolvido, em pH alto, ela vai precipitar esse carbonato de cálcio. Então, você vai ter problema no sistema de limpeza. Você vai ter problema, por exemplo, no laticínio, o pH da água tem que ser muito controlado, porque senão dá entupimento nos trocadores de calor dos pasteurizadores. Bom, estamos falando muito técnico. Vamos falar mais simples. Toda vez que você tiver que colocar um produto dissolvido na água para que esse produto atue, você tem que cuidar do pH da água. Então, um detergente específico, para um trabalho específico, ele quase sempre, no rótulo dele, vai estar lá. Qual é o pH ideal da água para que esse detergente funcione melhor. Agora, guardando as devidas proporções, para você chamar água de potável, ela tem que ter o pH muito próximo de 7. Então, uma água que a gente considera uma água potável de boa qualidade, ela tem o pH entre 6,8 e 7,8. Esse número não é o número exato da legislação, mas é o que a gente tem vivido nesses últimos 20 anos, 20 e poucos anos trabalhando com água. Então, o bom, Aguinaldo, é que você tem uma água de pH neutro. Com a água de pH neutro, você consegue dissolver todos os produtos que você precisa, fazer todo o processo de limpeza que você precisa, o aquecimento, se for necessário, e ele é, no caso da limpeza da ordenha, ele não vai alterar a solubilidade dos ingredientes ativos que você está colocando nessa água. Então, esses são os pontos bastante relevantes quando se fala em pH. Agora, tem as indicações que o Armando e o Cláudio pode reforçar da questão da neutralidade da água. Eu acho que você explicou muito bem, não teria muito a acrescentar, não. Acho que um ponto relevante que você tocou é a questão do pH mais alto influenciar na questão da precipitação de sais e a questão da dureza da água, que pode inativar os detergentes, né, os produtos químicos, de certa forma, ou parcialmente, pelo menos, fazendo com que você aumente o seu custo de limpeza, que você vai ter que utilizar, talvez, uma concentração muito maior desses produtos, ou, em casos muito severos, você vai ter que fazer o tratamento da sua água, o abrandamento dessa água, para que você tenha eficiência no processo de limpeza. E tendo deficiência no processo de limpeza, afeta a qualidade do leite, no sentido que você vai ter formação de biofilmes, crescimento bacteriano, contaminação maior do leite. Acho que esse é um ponto relevante mesmo. Hoje, no mercado, tem alguns produtos, alguns detergentes que vem no rótulo, tem princípios ativos, eu não sou profundo conhecedor, mas tem alguns princípios ativos que diminuem essa influência da água dura, vamos dizer assim. Tem composta, não sei se eu não conheço muito, se você podia dizer alguma coisa sobre isso, mas tem compostos que abrandam essa água dura, o próprio detergente tem compostos que mantém essas moléculas mais dispersas, mais... diminui a... Ok. Se a gente for falar de água dura, a principal característica da água dura, para aqueles que convivem, é o mesmo que a água salobra, tá? A água dura, ela tem uma dureza acima de 500 miligramas de carbonato de cálcio, e ela não faz sabão. Então, quando a dona de casa fala que essa água não faz espuma, é porque é uma água dura, quase sempre. Bom, alguns detergentes hoje, eles já vêm, além de todo o processo de sabão, que o sabão é uma molécula química, ele vem com um sequestrante. Então, o que ele faz? Se ele entrar em contato com uma água dura, ele sequestra o cálcio e aí o detergente consegue funcionar. Então, alguns produtos mais evoluídos e, consequentemente, com valor mais alto de mercado, ele é mais caro, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir ser eficiente em locais onde a água é dura. Né? Porque, se for pensar, a partir do momento que você furou um poço e o poço é de água dura, essa água não vai mudar. O processo só pode ser alterado se você implantar um sistema de tratamento de água, que é aquilo que o Cláudio falou, o abrandamento. Então, às vezes, fica inviável
Se isso é inviável, você fura outro poço ou você utiliza esses detergentes com abrandadores, já tudo dentro do mesmo frasco. Ok, vamos prosseguir. Vou pedir aí a agilidade nas respostas. Nós temos algumas questões bastante interessantes e amplas. Então, a próxima pergunta. O que devo fazer caso entre leite na tubulação de vácuo? Cláudio, por favor. Eu passaria essa pergunta para o Armando. Ok. A entrada de leite na tubulação de vácuo, ela é mais comum, né, em ordenha de balde ao pé. Quando o tambor, né, o balde, ele enche e a mangueira de vácuo suga aquele leite e vai para a linha de vácuo. Da linha de vácuo cai no depósito de vácuo, pode encher o depósito de vácuo e ir para a bomba de vácuo e danificar. Então, o ordenhador tem que ficar muito atento, né, na hora da ordenha, quando ele trabalha com ordenha balde ao pé. E toda vez que entrar leite na linha de vácuo, ele deve fazer a limpeza da linha de vácuo, né? Como se estivesse fazendo a limpeza de ordenha, né? Passando primeiro uma água quente, né? Aí 40 graus, depois passar uma água com detergente alcalino, clorado, né? E às vezes tem que passar mais de uma vez, e depois fazer um enxágue com água em temperatura ambiente. No caso de canalizada, a entrada de leite na linha de vácuo, ela acontece, na maioria das vezes, quando fura, né, uma teteira. Aí ela vai para a linha de vácuo. E deve-se proceder da mesma forma. Ok. Vou aproveitar aqui, Armando. Qual a frequência da limpeza ácida para equipamentos de ordenha? A palavra continua com você. É que o colega Cláudio falou e o colega Marcelo. A frequência, ela está em função da qualidade da água, do pH da água. Então, se uma água, eu diria assim, abaixo de 120 miligramas de carbonato de cálcio, nós podemos fazer essa limpeza semanal. Se ela for acima de 120 miligramas de carbonato de cálcio, essa limpeza, né, deve ser diária. É evidente que quando a limpeza diária, a concentração do detergente ácido, ele é menor. Em torno de 1/3 da concentração, e uma vez por semana você faz a limpeza na concentração recomendada pelo fabricante. Ok. Aqui uma pergunta para o Marcelo Tênio, da Luana de Souza. Quais as análises microbiológicas deverão ser realizadas? Então, na água, obviamente. E um laboratório de Instituto Federal de Ensino poderia realizar uma análise e emitir um laudo? Ótima pergunta, Luana. Então, as análises microbiológicas que devem ser realizadas para a água potável a E. coli, coliformes totais e bactérias heterotróficas. São essas 3 análises. O laboratório do IF, que tem um responsável técnico que possa assinar o laudo, ele também pode emitir o laudo da qualidade dessa água de análise microbiológica. Então, tem diversos institutos federais que a gente sabe que faz análise de água como prestação de serviço, né? Eu conheço aqui, são parceiros nossos, muito próximo aqui em Rio Pomba, o IF Rio Pomba faz análise de água como prestação de serviço. E essa análise de água, eles emitem o laudo com ausência em 100 ml de E. coli e bactérias coliformes totais e menor que 500 para bactérias heterotróficas. Então, isso é para verificação da potabilidade. Aqui uma pergunta que veio da Happy Leite, da Yara Siqueira. O produto usado no pós-DIMP pode ser usado em todos os animais ou existe um número de animais mais recomendado para fazer a troca do produto? Eu entendi que existe um produto específico para um grupo de animais ou o mesmo produto pode ser usado em todos?
Cláudia, Armando. Quer responder? Sim, fique à vontade. Bom, eu entendo, pelo que eu entendo, você usa um produto único no pós-GIP para todos os animais. O interessante é você usar uma caneca, um aplicador sem retorno, em que o produto que está dentro do frasco não entre em contato com o produto que está sendo aplicado na pele do dedo dos animais. Então, você não tem a necessidade de trocar esse produto com tanta frequência. O que acontece? O iodo ele vai sendo inativado em função da presença de matéria orgânica. E aí você vai perdendo a eficiência da desinfecção do produto ali na pele dos dedos com o tempo, quando você utiliza um aplicador com retorno, porque o produto entra em contato com a ponta do dedo e aí você tem resíduo de matéria orgânica, leite, alguma sujidade, e essas sujidades, resíduos, retornam e se misturam com o produto dentro do frasco. Então, o aplicador sem retorno aumenta muito a eficiência do produto e diminui essa frequência de troca, se eu entendi bem. Ok. E, na sequência... Oi? Fica à vontade, Armando. Só para ver, acrescentar, é que no final da ordenha, né, esse recipiente, ele deve ser lavado para a próxima ordenha. Deve eliminar o resíduo, né, e ficar no copo superior e lavar o depósito. Ok. E aqui, na sequência, a Yara pergunta, né, quais os produtos recomendados para o pré e o pós-dipping. Armando, aproveita e já embala aí nessa pergunta, que eu acho que tem tudo a ver. Você tem muita experiência nessa parte. Os produtos utilizados são a base de ouro, né? Mais comum, né? Ácido lático, cloroxidina, e também, para pré-DIP, uso de hipoclorito, o cloro, o hipoclorito. São os produtos mais utilizados. Quer complementar, Cláudio? Cláudio? Oi, Cláudio. Não ouvindo ninguém. Não? Perguntei se você quer complementar a resposta do Armando. Então, vamos para a próxima. Eu não estou ouvindo mais ninguém. Será que é só comigo? Nós estamos te ouvindo. Marcelo Tênio, Armando. Armando, você está nos ouvindo? Cláudio, acreditamos que é a sua conexão. Ok. Vou fazer aqui uma pergunta. Armando, você nos responde, por favor. O que é preciso para se ter sucesso com a ordenhadeira mecânica? Alessandro, o sistema de ordenha é o equipamento que mais trabalha numa fazenda leiteira. Ele é responsável para colher os frutos de todo o investimento de uma propriedade. Então, primeira coisa é você fazer um bom dimensionamento da ordenhadeira mecânica. Um dimensionamento pensando principalmente na evolução do seu sistema de produção. Porque, às vezes, você tem um número de vacas, por exemplo, 80, mas você quer evoluir, né, quer aumentar o rebanho e, futuramente, você ter 150, 160 vacas. Então, você tem que dimensionar esse equipamento para uma expansão futura do seu rebanho. Então, realizar um bom dimensionamento. Segunda coisa é você comprar equipamentos de empresas idôneas, né? Empresas que produzem equipamento dentro das normas brasileiras de fabricação de ordenha. O Conselho Brasileiro de Qualidade de Leite criou um comitê em 2002
né, que definiu as normas brasileiras. Então, o equipamento tem que ter dentro das normas. A outra questão é que o equipamento tenha assistência técnica e peça de reposição mais próximo à sua propriedade. E ele tenha mão de obra qualificada para operar esse equipamento. Esses são os 4 pontos para ter sucesso com a ordenhadeira mecânica. Armando, qual é a melhor ordenhadeira mecânica? A melhor ordenhadeira é que eu comentei, é aquela que tenha, primeiro, mão de obra qualificada operando, e segundo, que tenha assistência técnica e peça de reposição mais próximo da sua propriedade. Essa é a melhor ordenhadeira mecânica. E que esteja também, né, dentro das normas brasileiras de fabricação de ordenha. Perfeito. Aqui uma pergunta para o Marcelo Tênio, do Luiz Pitombo. Qual o destino adequado desta água utilizada na limpeza? Vamos considerar aí a água que sai aí da ordenha, né, da sala de ordenha. Qual o destino dessa água? Muito bom, o Luiz Pitombo, grande amigo, grande comunicador, jornalista aí que tem trabalhado com a gente. Nós temos um trabalho em parceria com o IF de Rio Pomba, que tratou da qualidade do efluente, ou qualidade da água que sai da limpeza de sistemas de tanque de expansão ou sistemas de ordenha. E a gente viu que essa água ela tem um remanescente de material de limpeza, ela tem um remanescente de matéria orgânica, e ela pode e deve ser aplicada no entorno, como água para fertirrigação, vamos dizer assim, sem nenhum problema ambiental. E se você tiver um sistema de manejo de resíduos, se você tem um biodigestor, se você tem a limpeza dos pisos, essa água pode ser utilizada nessa limpeza de pisos e, mesmo tendo sanitizante, mesmo tendo detergente, ela pode entrar no biodigestor sem nenhuma restrição. Então, não é uma água com características poluentes importantes. Então, ela vai para dentro da chorumeira e você vai aplicar ela junto com o esterco, junto com todo o resíduo, que é o que nós indicamos. Ela não pode ser lançada no corpo hídrico, ela não pode ser jogada numa várzea ou num córrego, mas ela vai para dentro do tanque de chorumeira para depois ser aplicado como biofertilizante ou para dentro do sistema do biodigestor. Espero ter respondido. Respondeu sim, Marcelo. Uma outra pergunta aqui em relação ao pH da água, que você já colocou muito bem, mas qual o menor pH da água e do leite admissíveis na produção de leite? Né? Qual que seria um pH mínimo admissível para se trabalhar na produção de leite? pH da água. O pH mínimo que a gente trabalha em qualquer situação, a água é mínimo de 6,5. Para baixo disso já é uma água muito ácida, vai dar problema. pH 6,5 é o mínimo que a gente a gente indica. Cláudio, agora Cláudio e Armando, eu não sei, pH de leite é admissível. Eu vou ficar aqui no pH da água. Ô, Cláudio, nós fizemos uma pergunta aqui sobre pH de água e pH de leite. O Marcelo Tênio comentou sobre o pH da água. Você tem algum comentário sobre pH de leite, enfim? Algum detalhe nesse sentido? Cláudio? Cláudio? Eu acho que o Armando deve responder que o Cláudio não está nos ouvindo. O Cláudio acho que não está nos ouvindo. Algum comentário, Armando, nesse sentido? Não. Foi que o Marcelo mesmo comentou. Não tem nada a acrescentar. Ok. Aqui uma pergunta do Márcio Spence.
qual a importância de monitorar o tempo que o leite leva para chegar parece que colocou 4 graus. 4 graus. 4 graus. Isso, uma vez que estocado no tanque de resfriamento, existe algum equipamento que monitora esse tempo? Armando. É pro Armando, né? Não existe um equipamento que monitore o tempo. Normalmente não vem de fábrica isso. Normalmente, o que a gente recomenda é que após o final da ordenha, né, ele tem que estar a 4 graus, no máximo 3 horas após a ordenha. Ok. Basicamente, foram essas as perguntas, né? O Cláudio está com alguma dificuldade de retorno. Enfim, nós encerramos aqui a nossa web e ressaltamos a importância do feedback de todos, né? Com esse QR Code em tela e um link aí no chat, que vocês avaliem e nos dê esse retorno quanto à qualidade aí dessa webinar. Isso é muito importante para a Embrapa. Agradecemos mais uma vez a participação de todos e parabenizamos aí os participantes, né, os palestrantes, o Cláudio, Marcelo, Armando. Agora estou escutando. Sim, parabéns, então, pela apresentação e nos colocamos à disposição aí para futuras dúvidas. Estamos disponibilizando essa webinar, né, na Happy Leite, no YouTube. Alguns documentos que o Marcelo Tênio trouxe para nós também serão disponibilizados. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, Alessandro, e todos tenham um bom dia.